Será que o Paulo Freire ele é um revolucionário comunista? Então vamos ver aqui, né, no livro Pedagogia do Oprimido, onde ele fala justamente sobre revolução. A gente vai tirar nossas próprias conclusões. Então vamos lá. Na página 56 aqui, é que a sectarização é sempre castradora, que castra, que impede, que censura, pelo fanatismo de que se nutre. A radicalização, pelo contrário, é sempre criadora, pela criticidade que a alimenta. Então, aqui, a revolução, né, a atitude revolucionária é bom porque te dá senso crítico. Enquanto a sectarização é mítica, por isto alienante, a radicalização é crítica e, por isso, libertadora. Libertadora por quê? Por quê, né? Implicando o enraizamento que os homens fazem na opção que fizeram de suas vidas, né? Isso que ele quer dizer, os engaja cada vez mais no esforço de transformação da realidade concreta, objetiva. A sectarização, porque mítica e irracional, transforma a realidade numa falsa realidade, que, assim, não pode ser mudada. Parta de quem parta, a sectarização é um obstáculo à emancipação dos homens. Daí que seja doloroso observar que nem sempre o sectarismo de direita provoque o seu contrário, isto é, a radicalização do revolucionário. Não são raros os revolucionários que se tornam reacionários pela sectarização e que se deixam cair ao responder à sectarização direitista. Não queremos, porém, com isso dizer, que o deixamos claro no ensaio anterior, que o radical se torne dócil, objeto de dominação. Precisamos, porque inscrito como radical, num processo de libertação, não pode ficar passivo diante da violência do dominador. Bom, complexo, né? Mas é o trecho que eu acho mais importante para a gente poder entender esse debate. Primeiro de tudo, uma grande surpresa para vocês, né? A palavra revolução e revolucionário pode ter mais de um sentido. Olha, né? Impressionante. Então, na língua portuguesa, as palavras têm mais de um sentido a maioria das vezes. É só vocês lembrarem dos diferentes usos do porquê, junto, separado, com acento, sem acento. É tudo pergunta, mas são maneiras diferentes de você escrever e de entender. Então, olha que interessante, né? Essa parte aqui. Não são raros os revolucionários, vamos entender aqui que seja rebeldes, né? Que se tornam reacionários. Mas o que é reacionário para ele? Reacionário para ele é o sectário. É o cara que ele vai dizer lá antes, é o irracional, entre aspas, que ele colocou aqui. É o fanático, é o cara que não tem senso crítico, que prefere viver no mundo das sombras, né? Dentro da caverna. Então, esse é o sectário. Certo? Então, o cara é um revolucionário que se torna um reacionário. Ele se torna sectário ao responder à sectarização direitista. Ou seja, aqui ele fala de ideologia, ele fala, olha, temos que lembrar que Paulo Freire está vivenciando a ditadura de 64. Ele está falando, olha, tem pessoas reacionárias e sectárias, né, de direita, que é quem? Que é o governo militar, a ditadura, essas coisas todas. Só que ele está dizendo, também tem gente, né, reacionária e sectária do outro lado. Que outro lado é esse? É da esquerda. Que seria o quê? Também nesse período, a União Soviética, essas coisas. Ele não está falando de que Revolução Comunista é bom, ele não está elogiando a União Soviética, Cuba, ele está dizendo, olha, na hora de você combater, certo, o sectarismo, aquilo que faz as pessoas serem, né, reacionárias, vice-versa, ou seja, traduzindo, combater o fanatismo, se você tentar combater o fanatismo, você é um revolucionário. Porque ele está dizendo, o revolucionário é aquele que muda o status quo, que muda o ambiente sectário.
Então aqui revolucionário não é de você pegar em arma, né, de dar um golpe, é de você fazer inovação. É que nem a internet ser uma revolução. A internet é uma revolução tecnológica. E antes da internet, será que todo mundo ficou satisfeito? Será que um monte de gente não ficou contra a internet? Será que um monte de gente não quis impedir a internet de acontecer? Talvez. Então, o que o Paulo Freire está falando é assim: se você está num contexto, certo? Onde é tudo lindo, maravilhoso, uma utopia, talvez não dê para ser reacionário. Não dê para ser, digamos, revolucionário. Agora, se você está num país que é um dos países mais ricos do mundo, que é o Brasil, e você tem uma péssima educação pública, se você defender uma boa educação pública, se você defender que o dinheiro vá para a educação pública, você é um revolucionário. Você é um revolucionário porque a maioria, pelo menos de quem está no poder, são pessoas que não acreditam na educação pública, que acham que as pessoas não merecem, que sucateia, enfim. Então, a sua proposta, que é uma proposta positiva, objetiva, tem a ver com o mundo real que ele citou ali antes, para algo bom, para algo benéfico para as pessoas, ela é libertadora. Ou seja, se todo mundo tiver educação pública, todo mundo vai poder, a princípio, escolher o caminho que quiser na sua carreira. Então, você vai ter também senso crítico, educação política, essas coisas. Então, ele está dizendo que a liberdade vem dessa revolução, mas não da revolução comunista, não de matar as pessoas, seja a direita ou a esquerda. Ele está falando que você tem que ter uma proposta revolucionária de interferência no mundo em nome do bem comum. Mas é algo democrático, é algo positivo, é algo bondoso, virtuoso, não é matar as pessoas. Então, quando ele fala aqui que o radical se torne dócil, objeto de dominação, ele não está falando que você tem que ser radical e ir para cima das pessoas. Porque se você é um radical que está indo para cima das pessoas, você é um objeto de dominação. Você está sendo dominado por alguém que está se escondendo ali atrás, enquanto você apanha, morre e mata. Certo? Você é um soldadinho abobalhado. Não é isso que ele está falando também. Não está dizendo para você ser isso. E ele cita indiretamente aqui, né, como eu li, a extrema esquerda. Não são raros os revolucionários, aqui são revolucionários no sentido da esquerda agora, que se tornam reacionários, aí eu vou pular essa parte, ao responder à sectarização direitista, ou seja, o cara é um marxista revolucionário, ok, tudo bem, escolha dele, aí ele vai e fala, bom, já que tem uma ditadura, eu vou dar um golpe para fazer uma ditadura de esquerda. Aí ele está dizendo, não, isso é errado. A gente não pode seguir esse caminho. É o que ele está falando aqui. Agora, quando ele fala a radicalização, pelo contrário, é sempre criadora, pela criticidade que a alimenta. Então é isso que eu falei. Né? Esse ato revolucionário não é revolucionário de golpe, de violência. É revolucionário de você criticar o status quo, de você defender uma coisa que ninguém está defendendo mais. Ou que deveriam estar defendendo, ou deixar de defender, enfim. É algo bom. Porque aqui a revolução e o ato revolucionário, ser revolucionário, é você ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa boa, uma pessoa que quer algo bom para os outros. Só que é óbvio que a terminologia que ele usa não é das melhores. E sim, Paulo Freire é de esquerda, ele é progressista. Só que dizer que ele é a favor da União Soviética, de golpe de Estado, que ele adora Cuba, adora o Stalin e que ele fez lavagem cerebral nas crianças, isso aí já é a sectarização que ele está falando. Isso já é esse sujeito reacionário que vive num mundo ideal e não vai para a realidade, não analisa a realidade. Então, a liberdade, que o Paulo Freire vai dizer também, ela é dolorosa. Né? Nem todo mundo quer ser livre. Né? É melhor você ser um reacionário sectário. Não importa se você é direita ou esquerda. Já o Paulo Freire vai dizer, não, pô, vamos discutir, vamos aprofundar, vamos conversar. Só que tem que ser civilizado, né? O Paulo Freire, ele não está querendo sair na porrada com ninguém. Só que o que ele escreve, as palavras que ele usa, a gente tem que tomar um certo cuidado ao interpretar, não é para ser literal. Então a palavra, os termos aqui, revolucionário, tem mais de um sentido, que nem o sectário e o reacionário. No começo parece que ele está falando da direita ou do conservador, mas na verdade ele colocou todo mundo ali. Ele disse, o importante é a sua postura. Então aqui antes, inclusive, na página... Cadê? Aqui, ó. Nessa mesma página, na 56. Daí que seja este, com todas as deficiências do ensaio puramente aproximativo,
Está falando do livro dele. Esse aqui, né? Um trabalho para homens radicais, cristãos ou marxistas, ainda que discordando de nossas posições, em grande parte, em parte ou em sua totalidade, estes, estamos certos, poderão chegar ao fim do texto. Quer dizer, ele já está dizendo assim, olha pessoal, eu sei que vocês vão ler o meu livro e não vão entender e vão ficar com raiva. E tanto na época dele, né, no contexto dele, os cristãos que estariam representando esse sectarismo reacionário de direita, como os marxistas estariam representando o sectarismo reacionário de esquerda. Ele está dizendo, olha, esses dois grupos, eles até vão conseguir, se eles quiserem, eles chegam até o final do livro. Mas, tipo assim, não sei se eles vão querer. Então, olha que interessante, uma simples página fala tanto do Paulo Freire e ninguém aborda esse assunto, ninguém fala desse jeito. Por quê? Porque é muito melhor ficar criando polêmica em cima do Paulo Freire. Agora, é verdade, para concluir, que o Paulo Freire ele escreve de um jeito e usa termos que sim, são revolucionários para a época dele. São palavras, conceitos e temas que não são uma coisa ordinária, uma escrita acadêmica, uma escrita boazinha, né, toda nhenhé. Não, ele escreve com o intuito de te provocar, com o intuito de fazer você refletir, fazer você pensar, certo? Só que você tem que ler com cuidado, tem que ter uma bagagem antes, porque se você for ler de uma vez, que nem todo mundo lê, como lê, interpreta ao pé da letra, não é? Então, naquela mesma página, reacionário, de direita, de esquerda, católico, marxista, enfim, tudo mudou de sentido em uma única página. Então, imagina no livro todo, né, como que as pessoas interpretam errado ou propositalmente interpretam errado. Então é isso, pessoal. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e de colocar aqui no chat o que vocês acharam da minha análise dessa página, que acho que já explica muita coisa sobre o livro do Paulo Freire. Mas vamos continuar analisando as partes mais importantes. Um abração e até a próxima.